Fala, rapaziada! Paulinho Lamana na área, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande estar juntinho de você, na sua presença e companhia. Obrigado para você que está participando desse webinário. Eu espero que a energia que você consiga sentir a energia que eu estou aqui dentro agora. De verdade, eu estou animado para bater esse papo com vocês, tá? Eu estou num ritmo muito bom, eu venho seguindo e eu queria compartilhar um pouco dessa situação com vocês aí, tá bom? Bom, obrigado pela pontualidade. A sala encheu de novo, de verdade, encheu novamente. Eu vou até mandar fazer um encheu no sentido de todo mundo se inscreveu, lotação máxima, né? Mas a galera aí, ó, tá bobeando, viu? Tem uma galera bobeando porque se inscreveu no webinário e ainda, ó, tô gravando aqui, ó, e ainda não entrou na sala, mas já está começando. Vamos lá? Tchau. Pronto. Agora já estou mandando o pessoal, quem soube, soube, quem não soube, ficou, daqui a pouco fica sabendo. Gente, o nosso bate-papo de hoje vai ser como se tornar um trader de verdade. Ou profissional, né? Como ter constância. Na verdade, é um título bonito, mas a ideia aqui o que todos querem saber é como viver das operações que você efetivamente pode fazer. E o tema vai ser livre. Eu tenho uma referência aqui que está nesse micro para a gente poder bater o papo, mas eu não vou ficar preso a absolutamente nada. Eu quero contar um pouco da minha história, para entendam como eu comecei a operar. A primeira vez que eu abri uma boleta foi em 1999. Pois é, já se passaram aí quase 19 anos, na verdade 19 anos, e eu vou explicar como que eu conheci o mercado financeiro. Eu sempre gostei de praia. Eu pegava onda, até pego de vez em quando, mas eu era mais frequente no surf e eu ia muito para o Guarujá, que era a praia mais perto, que tinha mais onda, de Jundiaí, onde eu morava. Aí, numa dessas idas para o Guarujá, eu vou tentar resumir a história, porque a história é longa, tá? Até chegar a 2018, né? Onde nós estamos. Mas quando nós chegamos quando eu estava no Guarujá, estava saindo da água, tinha uma barraquinha da Bovespa Vai à Praia, chamado Bovespa Vai à Praia. Era uma campanha que a Bovespa fez lá atrás para poder fazer a captação daquelas pessoas que iam ter um pouco mais de liberdade na hora de se trabalhar. A propósito, em 1998, um ano antes, tinha começado o home broker no Brasil. Faz ideia? Porque até então você tinha que ligar para a corretora ou estar presencialmente, até na própria Bovespa, para poder fazer as suas transações. Então era muito burocrático o negócio. Enfim, em 98 veio o home broker, em 99 eu conheci a Bovespa e abri a primeira conta numa corretora chamada Redding Grifo. Quer dizer, uma corretora que na época atendia qualquer um, hoje ela é um pouco mais elitizada, enfim. Na ocasião, eu estava com 19 anos de idade. 22 anos, gente, porque eu do 76, é isso aí, estava 22 para 23 anos de idade. Sou de final do ano. Enfim, só que naquela época você não tinha nenhum tipo de informação, zero de informação. As informações, porque a internet ainda estava engatinhando. Você tem eu tinha 15 minutos de delay nas cotações, o gráfico era extremamente precário, você não tinha tantas ferramentas como você tem hoje, e eu tinha conexão de escada, porque isso não era a minha fonte principal de renda. Ela passou a ser depois de 4 anos, aproximadamente, 3 ou 4 anos, a partir de 99, que foi quando eu falei assim, não, realmente eu vou fazer esse negócio aqui para ganhar dinheiro. Só que lá atrás, nós mantínhamos um grupo fechado. Quem se lembra aqui do ICQ? Né? Lembra do ICQ? Pois é, era um comunicador, como se fosse hoje sei lá, era claro que não tem, acho que não tem relação, sinceramente eu não sei se tem, acredito que não, porque até existe ainda o ICQ, né? Mas é como se fosse uma espécie de um comunicador. Imagina um WhatsApp para computador, ou um Messenger, pronto. Ó, o cara mandando aqui até o número do ICQ dele. Eu tenho o meu também, hein? Será que funciona? E nós tínhamos um grupo de uma galera que foi fazer um treinamento, um curso lá na Bovespa, tipo um workshop, uma palestra de apresentação, que nós fomos convidados na praia, e depois tiveram vários eventos, e foram justamente sobre eles que a gente foi conversar. Enfim,
Lá atrás, eu falei, cara, eu acho que dá para fazer alguma coisa com isso. E eu comecei a estudar algumas situações, e eu sou sempre um cara muito autodidata. Eu sou um cara assim, eu não sei, o meu perfil, às vezes eu sai muito mais caro eu fazer do que, por exemplo, ter pronto. Depois eu posso dar um exemplo real que acontece hoje comigo. Mas, enfim, a conversa vai, conversa vem. Esse grupo tinha pelo menos umas 15 pessoas aproximadamente, e o pessoal era o mesmo discurso de hoje em dia. Absolutamente o mesmo discurso. Vamos lá. Mês que vem eu tô rico, dá para fazer 30% no mês, sempre. O meu objetivo diário é de 1,5%, 2%. Quer dizer, e eu falei, não, pera, eu tenho discernimento. Eu consigo, por mais limitada que fosse a pesquisa na internet, porque não tinha esse monte de coisa que tem agora. Pode esquecer. Você pensou, aparece na tela. Naquela época era bem diferente. Enfim, só sei que chegou num determinado ponto. Eu conheci a história do Warren Buffett. Talvez vocês conheçam. É o terceiro cara mais rico do mundo, quarto, enfim, está entre os top 5 ali. E eu já entendia que a média de crescimento dele, através das informações que eu tinha, ela não chegava a 3%. Eu falei, peraí, será que está todo mundo certo? Esses caras que estão aqui catando cavaco e o cara está errado ali? Eu falei, eu vou na dele. Eu fiz um planejamento para mim de médio e longo prazo, tentando manter uma média de 3% ao mês. Eu falei, se eu conseguir manter isso, e com o planejamento que eu tinha, que eu comecei a fazer um planejamento, eu poderia, talvez depois de 10, 12 anos, olha a minha visão, lá na frente, hein? Lá na frente, não é agora. Não é uma visão mesquinha, egoísta e totalmente irresponsável. Eu pensei lá na frente. Eu falei, o tempo vai passar de qualquer jeito, mano. O tempo vai passar. Eu fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. E não é normal, hein? Um moleque de 22 anos, sem qualquer tipo de compromisso maior, pensar dessa forma. Mas eu falei assim, eu vou seguir isso daqui à risca. Aí lá para 2012, 2013, talvez eu tivesse a minha independência. Bom, a história foi se desenrolando. Em 2003 para 2004, eu oficialmente me profissionalizei. Parei com todas as outras atividades que eu tinha, aí já não tinha mais delay, tinha todas as ferramentas, eu já virando uma época e tal. Chegou um determinado ponto, eu falei o seguinte, quer saber? A partir de agora, eu vou viver somente disso. Tanto é que eu tinha olhado todo o resultado que eu tinha feito até então, e eu percebi o seguinte, o meu pensamento, a minha observação foi, se eu não fiz porra nenhuma, eu consegui ter um resultado assim, que já foi um resultado bom, se eu me dedicar, se eu estudar, como eu sou persistente, eu sou perseverante, sou um cara que, quando eu ponho um negócio na cabeça, meu irmão, olha, só Deus para tirar. E ele tem trabalho, saca? Porque eu sou teimoso em algumas situações. Eu falei, eu vou para cima e vou trabalhar dessa forma. E não deu outra. As coisas foram acontecendo, perdi bastante, carreguei muita coisa para trás, escorregava, dava 2 passos para frente, voltava 2. Não tinha informação. Não tinha uma pessoa para me pegar na mão ou para mostrar o caminho que eu precisava ter naquela situação. Por favor, segure perguntas, tá? A gente vai abrir mais para frente, porque senão vocês vão estar digitando à toa, a sua pergunta vai ficar lá para cima. Não vamos ver. O Domênico, evidentemente, ele já está trabalhando em cima dessas perguntas que estão aparecendo aí, mas não percam o tempo com isso. Domênico, se tiver qualquer dificuldade com relação ao áudio ou vídeo, você me dá um toque, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Acontece que, de novo, andando para frente, para trás, indo, voltando, não sei o quê. Em 2008, eu já estava com uma condição mais interessante. Quando eu falei, ou quando eu determinei para mim, lá uma média de 3% mais ou menos ao mês, era um objetivo. Um objetivo. O que aconteceu? Isso não quer dizer, na verdade, gente, que é todo mês a mesma coisa. Evidentemente que não.
Vai ter situação ou períodos que você pode ganhar mais. Saca o ciclo de vida de um produto, né? Quer dizer, tem um momento da introdução, crescimento, maturidade e o produto ele tem um declínio. Quem fez administração, marketing, economia sabe exatamente o que eu estou falando. O ciclo de vida de um profissional do mercado financeiro é mais ou menos parecido com ele. Você tem um momento da introdução, depois você tem um momento do crescimento, depois você tem um momento da maturidade. O declínio não existe se você tiver responsabilidade, ele se mantém uma constante. Porque vai chegar num ponto em que, obrigatoriamente, na verdade, de uma forma meio que estrategicamente, talvez não obrigatoriamente, você vai manter uma média, porque você já vai estar com o resultado, esse resultado, quando ele transformado, evidentemente, em dinheiro, no bolso, porque uma coisa está na corretora, uma coisa ele está flutuando, a outra coisa, de fato, ele está no seu bolso. Não precisa mais do que aquilo, porque você vai entender que existe um risco, a idade vai chegando. Hoje eu estou com 42 anos quase, 41 e falta um mês para fazer 40, 15 dias para eu fazer 42 anos. Então eu já não posso errar tanto como eu podia lá atrás. Né? Então, quer dizer, durante esse período todo, o que acontece? Você pode, de fato, ter momentos com uma explosão maior. Né? Você pode crescer de uma forma absurda, de hoje para amanhã, fazer uma porrada, dar um 20% hoje, mas é um puta de um erro você acreditar que você vai fazer isso todos os meses. Não vai fazer isso. Definitivamente não vai. E essa é uma condição que muita gente acaba caindo no conto do vigário. Porque ver as pessoas que, sei lá, começaram ontem no mercado, anteontem, 1 ano, 2, 3 anos atrás, ou 4, e já estão com uma certa exposição, passando situações que de fato são insustentáveis. Não dá, não dá. É só fazer uma conta, é só colocar ali na ponta do lápis. Não adianta você se expor agora, tanto ao ponto de você andar para trás, perder dinheiro e machucar a sua psicologia, quer dizer, a sua cabeça, ficar toda fodida e você não conseguir progredir mais. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, um monte de gente vai levantar a mão. Tem cara que tem medo do mercado. Existem pessoas que têm medo do mercado hoje em dia, gente. O mercado machucou tanto, que é algo assim, é triste de ver, de verdade, é muito triste de ver isso acontecer. Então, assim, quando eu imaginei que eu pudesse manter uma média, eu sabia que nessa média eu teria pontos altos e pontos mais baixos, quer dizer, ganhando 10, 15% no mês, ou triplicando a minha conta em um ano, mas eu sabia também que tinha ano que eu poderia voltar para trás. Quer dizer, dar um puta passo para trás e me desanimar. Aí entra a perseverança. Aquilo que está dentro do seu coração e você fala assim, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu não vou desistir. Claro que de uma forma sábia, de uma forma responsável, isso pode acontecer. Em 2008, eu já estava com uma condição um pouco mais interessante. E aí, foi aonde eu mudei, em 2009, 2008, em 2009, eu mudei completamente a minha forma de comportamento, como eu me comportava antes. Em 2009, em junho de 2009, eu tive o maior prejuízo percentual da minha vida. Foi uma situação bem peculiar, eu vou falar sobre isso, e foi aí que, de fato, eu virei, não achava, porque eu já estava ganhando dinheiro, mas eu tive mais responsabilidade. O Matheus já existia, já era casado. Na ocasião, eu ainda estava em Jundiaí, e aconteceu que a gente estava querendo, uma pilha de querer mudar de casa, não sei o quê. Enfim, eu e a Paula, nós chegamos à conclusão de que eu falei, quer saber, eu vou tentar, a gente estava querendo mudar de casa, né? Falei assim, eu vou fazer uma operação para ganhar muito dinheiro e pagar a diferença com a operação de hoje para amanhã. Tipo, de hoje para a semana que vem, 2 semanas. Esse era o objetivo. E estava nervoso o mercado, porque estava o lance do subprime. Quer dizer, e eu abri uma operação, coloquei um stop em em 60 mil dólares aproximadamente. O meu stop estava em 60 mil dólares.
Só que eu comecei a perder eu tive a chance em 4, 5 dias em colocar cerca de 70 mil dólares para o bolso, no bolso. Podia fechar a operação, ter 70 mil dólares colocado no bolso. Não aceitei aquilo que o mercado me deu. Eu falei, não, vou para cima, foda-se, eu vou até o final, eu seguro essa onda. Resumo da ópera. Em um mês foram 250 mil dólares por ralo. 250 pau pro ralo. Então, meus amigos, já vão entendendo uma coisa. Perder é do game. Essa situação é assim, você não consegue em nenhum momento impedir isso daí. Nenhum momento. E você não sabe quando a porrada vem. O problema não foi esse. Porque o dinheiro vai, o dinheiro vem, isso é normal. Tanto é que eu me apeguei no fato de ter sido lucro que foi embora. Foi lucro. O lucro que eu tinha adquirido durante um bom período, mas foi lucro. Não era mais capital aquilo. Foi nisso que eu me peguei. Só que estava atrapalhando outra coisa. Durante um mês, eu fui sendo, assim, consumido de uma forma que, assim, só de lembrar da dor de barriga. Eu tinha o escritório em casa também. A Paula estava grávida do Gabriel de 6 meses. E eu não estava mais dentro. Ó, escritório na minha casa, eu não estava em casa. Digo, eu estava fisicamente. Oi, tudo bem? Nem almoçava junto, não comia, não dormia. Imagina, a cabeça da mulher com um monte de hormônio revirado. Chegou uma hora que eu não aguento mais. Quer dizer, durante o mês perdendo, a hora que eu tomei a última estopada, tinha sido os 250 pau, eu falei, quer saber? Aí eu desci. A hora que eu entrei, né, na parte da principal da casa, a Paula me encostou na parede. Ela grávida, me encostou literalmente. Ela falou, o que que tá pegando? Eu falei, eu não falei nada, fiquei um tempo parado ali, sem escutar muito, é, sem responder muita coisa. Aí eu levantei a cabeça assim, que estava com a cabeça baixa, pô, tava exaurido, não existia mais Paulinho ali. Não existia. Eu era outra pessoa. Estava totalmente consumido. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei assim, perdi 250 mil dólares. Ela falou o quê? Eu falei, perdi 250 mil dólares. Só que não foi nessa energia toda não, viu, gente? Não foi, não. Tava chorando, eu tava mal, tava mal. Não foi fácil. Bom, conversa vai, conversa vem. Parou um pouquinho, ela baixou a cabeça. E aí eu vi que ela começou a dar risada. A Paula levantou a cabeça assim, sorrindo, e falou assim, o que foi? Eu falei, não, perdi 250 mil dólares. Ela olhou para mim, nos meus olhos, fundo, e falou assim, só isso? Eu falei, como só isso? Você tá louca, né? Esses hormônios da gravidez mexeu com a cabeça dela. Mexeu. Ela falou assim, eu falei, como só isso? Pô, ela falou, não, só isso. O problema maior é todo esse? É só isso? Eu falei assim, só isso. Ela falou assim, que bom. Eu falei, que bom. Que bom, que bom. Eu não entendi. Juro, eu não entendi. Eu falei, na hora eu não entendi. Aí ela olhou para mim de novo, mais sorridente e confiante, mudou a expressão dela, facial. Ela falou assim, é só dinheiro. Eu pensei que a gente tivesse, que a nossa família estivesse se desfazendo. Não entendi nada. Olha só como é que são as coisas, né? Olha como são as coisas. Eu falei, como? Ela falou assim, eu pensei que você tivesse outra. Porque eu mudei o comportamento com ela. E ela, toda inchada, cheio de hormônio para cima e para baixo, né, da gravidez, alterado tudo. Quer dizer, faz sentido ela pensar isso. Faz sentido, totalmente. Aí a gente se abraçou, deu aqueles um fortalecendo o outro, aquela coisa toda. Aí ela falou assim: "E aí, vai mudar de profissão?" Falei: "Não.
então vai lá, toma um banho, descansa aí uns dias e volta a trabalhar que eu preciso ir pro shopping gastar. Mais ou menos isso. Claro que essa parte do shopping é minha e se ela estiver me ouvindo, daqui a pouco ela escreve aí. Paulo Roberto. Deixa eu ver se ela tá por aí. Não sei se ela tá. Ela deve estar ouvindo, ela sempre me ouve. Mas, cara, isso é uma coisa real que aconteceu comigo. Dá nó na garganta quando eu falo isso. Porque foi uma fase que eu falei, eu não posso deixar isso acontecer mais. Eu não tenho mais tempo para fazer tudo que eu fiz. Aliás, até tinha. 10 anos atrás, 31, estava na flor da idade ainda. Agora, eu vou evitar que isso aconteça. Comecei. Agora, comecei a falar mais com ela, expor a situação, ó, ganhamos tanto, perdi tanto, deu um negócio aqui, quer dizer, eu já coloquei isso no plural. Quando eu falo ganhei, ganhamos, perdi, perdemos, enfim, hoje é assim, desde então. Antes eu segurava alguma coisa, hoje é mais aberto. Agora o que eu quero falar é o seguinte, a partir desse momento, a minha forma de operar mudou completamente. Eu não estou falando a parte operacional da coisa. Eu estou falando o contexto. Que inclusive eu mudei o nome. Tinha outro nome, e agora, de um tempo para cá, de um mês para cá, eu acabei mudando o nome, foi uma coisa muito espontânea, e já está tudo registrado, então eu posso falar que nesse momento que aconteceu isso comigo, na minha perda maior, nasceu o método Nokuda. Quem conhece aí o método Nokuda, porque o método Nokuda ele não se resume à parte operacional da coisa somente. Quando a gente fala de método Nokuda, é um conjunto de situações que envolve operacional, evidentemente, como traçar aquelas linhas ou aqueles pontos que eu traço, que eu coloco ali no diário de um trader, que tenho certeza que muita gente fica espantado com a precisão deles. Além disso, tem a parte comportamental e a parte de planejamento. Estamos falando de 3 pilares para você se tornar um trader profissional. Uma pessoa que vive exclusivamente do mercado financeiro. Aí vai ter um Zé Ruela daqui a pouco aqui no chat. Vai falar o seguinte, se ganhasse, não daria curso. Meu irmão, isso está muito bem resolvido na minha vida. Já estou adiantando algumas coisas aqui. Muito bem resolvido. E eu acho que se você ficar uma semana no diário de um trader, você vai entender perfeitamente, porque com certeza você está pegando carona nisso. Se não pega, porque está chupando o dedo aí, ó. Poderia, hein? Poderia, e ó, eu tenho certeza que você iria me agradecer se tivesse pelo menos um pouco de humildade. Então, essa parte de treinamento está muito bem resolvida. Vou dar treinamento pra cacete. Vou cobrar por eles, porque eu não cheguei aqui à toa. Eu tenho certeza que o investimento... não vou falar disso agora. Mas então é só para fazer um parêntese. Tudo bem? Só um parêntese disso. Porque já começou aqui, ó. Já começou a falar um monte de besteira aqui. Mas eu não me ligo. Não é uma preocupação isso para mim hoje em dia mais. Então, quando eu falo de se tornar um trader de verdade, eu tô assim, falando de 3 situações que você tem que ter muito bem definida na sua vida. Não existe o mais importante, ok? Todos eles têm o mesmo peso que, de certa forma, vai influenciar diretamente o seu resultado final, que é a parte do planejamento. Isso daí eu já tinha lá atrás. O comportamento e o operacional. O operacional é algo que é possível você trazer o que você tem e adaptar para algumas situações. A parte do planejamento é uma coisa muito simples de se fazer. O mais difícil seria você seguir isso, que entra na parte comportamental, que é fazer a operação no momento certo, não fazer quando você não tem a segurança que precisaria fazer, esperar pelos momentos importantes, porque o meu operacional, o método, do método Nokuda, que engloba esses 3, o operacional, ele não está preocupado com o passado. Claro, a gente usa algumas situações, mas, na verdade, nós estamos esperando que o mercado chegue a uns determinados pontos, para somente ali, se outros fatores forem preenchidos,
a gente fazia a operação. Então, quer dizer, se você se descuidar, qualquer um desses três, esquece. Esquece. Você precisa ter a disciplina para fazer um planejamento, manter-se na linha e aplicar o operacional no momento certo. Não foge disso. Não tem EA, não tem fórmula mágica, não tem insiders, quer dizer, pessoas que me dão informação, não tem. Não tem. Todos os pontos que eu passo, todos os pontos que eu analiso, todas as minhas marcações de um dia para o outro, elas são feitas aqui nessa sala, geralmente sozinho ou com o Matheus, o meu filho mais velho, que está sendo introduzido a isso. Às vezes, como já aconteceu, e isso eu identifico na própria boletinha que eu lanço ali, algum aluno meu faz e eu bato com a minha, não, tá certinho do jeito que ele faz sozinho e manda para mim. Eles têm essa necessidade. E aí, aquele que mandar primeiro e tiver com as marcações corretas, eu falo, a marcação foi feita por tal aluno meu, que fez o treinamento agora. Quer dizer, é assim que a coisa funciona. Então, não tem muito muito que falar a respeito disso. Tá? Mas é isso aí. Vamos lá. Então não tem muito o que falar. Você tem que seguir a linha de raciocínio, você tem que seguir esses três pilares, chova ou faça sol. E o mais interessante, meus amigos, sabe o que é? É que não adianta. Você pode fazer certo a vida inteira. Inteira. Se você der uma mijadinha fora do pinico, como diz meu pai, fodeu. Fodeu, você joga tudo a perder. Então é uma profissão ingrata. É uma profissão chata, porque a gente vai ter que repetir padrão pro resto da vida, só que é uma profissão que vai te dar liberdade. Geralmente, 9h30 da manhã daqui, 10 horas no máximo, eu estou com a minha meta feita do dia, quando não de 2. Hoje, por exemplo, no índice, eu não sei se eu vou conseguir pegar as marcações aqui rapidamente, mas... consegui aqui, ó. Mas hoje no índice, a gente conseguiu identificar, sei lá, foi 1, 2, 3, 4 pontos de entrada, assim, que te deu pelo menos uns 150, 200 pontos cada um. Eu preciso de 1/3, metade mais ou menos. Não, cara, eu preciso de 60 pontos no dia, eu estou na minha média. Então, quer dizer, é esperar, é ter paciência e fazer a coisa acontecer no momento certo. Deixa eu ver, tem mais uma coisa para falar para vocês aqui? Isso daí. Ó, eu falo para vocês o seguinte, eu vou mandar para vocês uma planilha depois, viu, Domênico? Depois você separa para o pessoal aí uma planilha de planejamento. É uma planilha simples. Eu tinha telas para mostrar para vocês, mas eu não vou. Eu acho que esse tete-a-tete é legal. Aí não adianta, ficar muito igual com todo mundo, você sabe que eu sou meio diferente em relação a isso. Então a ideia é a gente bater um papo. Mas nessa planilha, você vai fazer um planejamento anual para você. A propósito, eu acho que a gente pode fazer um outro webinário depois, hein? Hã? O que você acha? Seria legal, não seria não? Beleza, então vamos deixar isso daí meio que de lado. Não manda a planilha agora não. Vocês dançaram também, vocês vão ficar sem a planilha agora. Deixa eu pegar aqui a parte do índice, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eita ferro, cadê, hein? Eu vou... Diário de um trader. É tanta tela aberta aqui, meu irmão. Isso aqui vai ficar para cá. Isso daqui vai ser minha barba branca. Fala sério. A idade chegando, né, bichão?
Eu recebi, eu sou foda. Eu recebi o negócio da tio da Suquita. Lembra do tio da Suquita? Os caras estão me chamando de tio. É foda. É, a idade passa. Hoje é dia 28. Pera aí, vou dar um. A tela não está compartilhada, né? Eu quero ver se eu consigo abrir aqui uma plataforma de. Aí eu comecei a mostrar os pontos antes. A galera desacredita. Desacredita. Então, quer dizer, tá vendo? Não adianta. Não adianta você inventar firula, que sempre vai ter uma situação que vai te desfavorecer. Então, você tem que fazer aquilo que está no seu coração. A propósito, hein? Isso é importante que eu estou dizendo, hein? Todo mundo quer fazer o que você faz, aliás, quer ter o resultado que você tem, mas poucas pessoas têm a, a disposição de fazer aquilo que você faz. De algumas coisas, de abrir mão de outras, não. Quer só ter o resultado financeiro. Mas o resto não quer. Então, quer dizer, é difícil, né? Você quer, é aquilo que a gente sempre falou, eu sempre falei. Você quer ter um resultado semelhante, você tem que fazer do mesmo jeito. Tem que agir da mesma forma, ter. Processo de produção, cara. É serializar a coisa. Resultados diferentes, você faz a coisa de forma diferente. Einstein já dizia, é insanidade você querer resultados iguais fazendo coisas diferentes. Ou, enfim, não dá, não funciona, né? Olha lá para a tela ali, ó. Eu passei ontem, ontem o mercado fechou 87.970. Estou falando do mini índice, tá? O pessoal, mas você largou o Forex? Absolutamente. Não mais larguei e não vou largar. Porra, ele me dá o dinheiro em dólar aqui fora, tudo certinho, sem problema nenhum. Não, mas eu voltei a operar o mercado nacional. É isso. É isso aí. Eu voltei. Voltei a operar o mercado nacional. Enfim, 87.970. Primeiro ponto alto que foi marcado hoje foi na casa de 88.550 com 610. O que é isso? O pessoal quer saber o que é isso. É a referência que eu tenho para fazer a minha primeira entrada. Não disse que eu vou entrar em todas elas, não é isso. Mas se alguns critérios daqueles que o método me favorece para entrar, eu vou e me posiciono. O mercado ele abriu, eu estou olhando um outro aqui, tá? Ele abriu na casa dos, espera aí que eu preciso colocar, que eu estou num outro micro que não tem esse aqui, ó. Enfim, ele abriu mais ou menos alinhado, 88 e alguma coisa. Depois ele bateu lá para cima, muito perto do primeiro ponto. Ele foi a 88, teve uma máxima até 800 e pouco, mas antes disso, né? Aliás, nisso 700 e alguma coisa. Depois ele caiu de novo, te deu condição. Depois ele foi lá para baixo, na casa de 87, 400 e cacetada, teve uma mínima em 300 e pouco. Depois ele subiu, engoliu o primeiro ponto, que já tinha sido testado, e foi parar lá em cima, de novo, na casa dos 89, 450, 470. Voltou para a região baixa de 88, ou 89, né? Região alta de 88, 900 alguma coisa, para depois subir de novo na casa dos 89, 500, 600 e pouco. Ficou nessa putaria que, assim, e se você olha para trás, vai lá para trás, pega o diário de um trader e faz a comparação. Você assusta de tanto que a gente põe os pontos certos. Quer dizer, se você tem o método, se você tem a estratégia, digo, a parte operacional, o método que eu falo de modo geral, operacional, comportamento e o planejamento, ninguém te segura. Absolutamente ninguém te segura. Não consegue te segurar. Você tem total capacidade de fazer a coisa acontecer. Agora, claro, tem que ter paciência. Porque o que eu costumo dizer é assim, você não vai aprender de uma hora para outra, você não vai conseguir colocar em prática de uma hora para outra também. Você vai ter que desaprender
Aqui esse carinha tá falando aqui, ó. Tudo que você já aprendeu, possivelmente. Porque ficou procrastinando a informação correta, e aí já entendeu que o lado que você está indo não vai te levar a lugar nenhum, e o tempo está passando. Começa por aqui, ó. Pega uma planilha, faça um planejamento anual. Cara, final do ano tá aí. Não deixa para amanhã, não. E um ano não precisa ser efetivamente a partir do dia 1º de janeiro. A partir de agora. Coloca no papel. Você vai ver que 3%, 4%, de novo, vai ter momento que você vai ganhar mais. Mas não queira essa gangorra de sobe, ganha pra cacete, depois desce, perde um monte. Você vai começar a explorar um sentimento em você que é prejudicial, cara. Que é a euforia, a depressão de um dia para o outro. Aí você não sabe se a porra do parafuso está extremamente apertado ou se está frouxo, cara. Eu não consigo viver assim. Com uma pessoa que hoje está sorrindo e amanhã está triste. Hoje está sorrindo, está numa puta alegria, daqui 2 minutos tá borocochô. Não dá para viver assim, cara. Se não dá para viver assim com uma pessoa, por que o mercado não seria diferente? Qualquer situação é muito mais inteligente você sabendo que você vai ser trazido para essa média, você manter essa constante o mais próximo possível. Você vai ter saúde, você vai ter tempo, você não vai se escravizar. Porque muita gente quer o quê? Ah, Paulinho, eu quero trabalhar no mercado para ter tempo com a minha família, para ter tempo disso, tempo daquilo, poder fazer o que eu quero. Mas não faz, mano. Sabe por que não faz? Porque se escraviza com a porra do mercado, cara. Não faz. Eu vi essa bagunça toda do índice hoje. Eu vi essa bagunça toda do euro-dólar. Fechou. Fechou. Depois eu vejo isso. Mas, sabe onde eu estava? Fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Nós temos aqui um motorhome. Eu falei para você que em algumas situações é mais caro as coisas que eu faço do que poderia ser, poderia ser mais barato, né? Poderia ser mais barato. E eu sou apaixonado por isso. Tem basicamente 3 coisas que eu tenho, assim, um prazer absurdo em fazer. Filho, não, filho também, mas é outra coisa. Não é isso que eu. Ó, que é a minha família, evidentemente, o mercado e o RV, o motorhome. Cara, nós compramos um motorhome velhinho e a gente está reformando ele inteirinho. Inteirinho. Vocês não têm noção. Ele já está quase que um preço de um novo. E eu tenho certeza que ele vai custar mais no final, depois tudo pronto, que eu acho que esse negócio nunca para, né? Ele vai sair mais caro do que um novo e mais algumas coisas bem mais. Mas a gente está entendendo como funciona, tem envolvimento da família, os moleques aprendem a trocar uma porra de uma lâmpada que essa geração não sabe fazer nada. É só mimimi, caiu lá, dodóizinho, metiolado que não arde mais, sabe aquela coisa? Não existe mais aquela interação. Então, Matheus, Gabriel, Davi, a Mariana, a Paula faz tudo. A gente tá fazendo. O que eu não consigo fazer, evidentemente que eu chamo alguém. Então, nessa bagunça toda, ao invés de eu estar sentado com a minha bunda aqui, ficando quadrada na cadeira, eu estava lá fazendo algumas coisinhas no RV. Eu preciso desse tempo. Porque se você ficar o tempo inteiro na frente do seu computador, você vai começar a ver miragem no deserto. Você vai ver que ali na frente vai ter aquela miragem, você vai sair correndo, você vai esgotar as últimas energias que em tese você tinha para não encontrar nada. Não vai ter água ali, é areia só. Só que o seu cérebro está tão viciado em situações como essa que você não se preocupa mais em perder, velho. Você não se preocupa mais. Você prefere que o mercado te impeça de operar, tirando você do game, quer dizer, colocando um stop out em você, fazendo você quebrar a conta, do que você ficar 2 dias sem operar, por espontânea vontade. Sabe aquela situação? Escuta, sabe aquela situação que você
sabe que você já atingiu o seu objetivo do dia. Atingir o objetivo do dia. Chega num determinado ponto, o que acontece? Você fala assim, eu não deveria operar mais. Nós sabemos disso, cara. Fala sério. A gente sabe quando tem que parar, meu Deus do céu. Você fala, é só mais uma. Só mais uma operação. Prometo para mim que é só mais uma. O que vai acontecer naquela hora? Você vai entregar tudo que você fez. Capaz de colocar tudo a perder, porque você não conseguiu se controlar. Quem já passou por isso, levanta a mão. Hã? Quem? Vamos, gente, levanta essa mão aí. É só apertar nesse carinha assim, ó. Tem um carinha com uma mãozinha verde aí, ó. Tá certo? Não tá certo. Ensinar que nem as outras pessoas ensinam, sabe o que é? Revolve para macaco. Quando eu faço os meus treinamentos ou eu passo as ideias nos vídeos, que 99% dos meus vídeos são falando sobre psicologia, não a parte operacional. Parte operacional qualquer um sabe. Metodologia é outra coisa. É focando nisso. É ensinando com responsabilidade. É fazendo com que você aprenda nas entrelinhas e às vezes bem diretamente que você pode fazer. E mais do que isso, não precisa depender de ninguém. Porque eu não tenho interesse, de verdade, nunca tive, em te escravizar como aluno, como... Não é essa a proposta. Nunca foi. Nunca foi. Eu deixo o cara livre, solto. E ele vai entendendo quais são os limites dele. Apertou, me chama. É assim que funciona. Pode ver, cara, nos vídeos, como é que a coisa funciona. Treinamento, você acha que ia ser diferente? Não é. Gente, vamos, ó, eu vou talvez estender um pouquinho mais, viu? Ô, Domênico, tem algumas perguntas pro pessoal aí, né? Tem sim. Então vamos lá, vai. Vamos que senão a gente vai... Conhece o meu canal do Telegram? Sim ou não? Ó, vai lá na tela, clica lá, tem uma enquete na tela, gente. Não precisa digitar sim, não. Vai lá na tela que você tem uma enquete. Tem uma enquete. É escolher sim ou não? Já tá no ar, né? Já tá no ar. Legal, ó. 70% já 77% votaram. todos votaram. Isso aí, valeu. 80, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer rapidinho para vocês terem bastante tempo também com o Paulinho. Aí, tá bom. Chega aí, 45 segundos você derruba isso, tá? Aí, tá bom. Beleza, olha lá. Quer dizer, 76% das pessoas que estão na sala conhecem meu canal no Telegram. Soltou? Divulgou ali? Não tá divulgado. Agora foi. Divulguei. Pô, tem coisa errada aí, né, gente? Ó, Acessa a bosta, porra. para quem não tá no canal, eu passei via mensagem para todos aí, tá? O endereço de todas as mídias sociais do Paulinho, inclusive do Telegram. Então, assim, quem não tem o Telegram instalado no celular ou no computador ou no tablet, enfim, basta fazer o download do Telegram, que é uma ferramenta muito melhor e muito mais segura que o WhatsApp, e clicar nesse link aí que eu mandei, tá bom? Isso aí. Ó, Telegram, esse cara aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Nossa, eu tava vendo umas fotos muito loucas, brincadeira. Ó, o Telegram, esse cara aqui, ó. Esse é o que eu tô. Tá aqui, ó. Vendo? Essa aqui foi a última coisa que eu coloquei, falando sobre os vendidos. E aqui eu passo alguns vídeos. Olha que um aluno meu me fez. Olha que legalzinho. Falta do que fazer. Aqui foi um. Opa, acabou na bateria, né, Paulinho? Ó, foi as entradas de ontem. É que tá muito perto aqui, né? Aê, camerinha. Aí, ó. Enfim, entra lá. Tem mais pergunta aí, Domênico? Vamos lá. Opa, tem sim. Ó, eu sei que a galera tá ansiosa, né? Com um monte de coisa. Mas vamos tentar colocar ordem Vamos nisso lá, daí. galera. Quanto você acredita que o planejamento e a gestão são importantes para um trade? Ótima pergunta essa, hein? Planejamento e gestão. Vamos lá, Qual que galera. é? Vamos Vamos voltando, vamos lá. voltando. Tem a votação ali, ó. Deixa eu tirar essa câmera daqui para vocês verem melhor. Vamos lá. Uma pergunta simples de se responder, hein? Também deu aí 45 segundos, tira, Domênico.
Vamos lá, Cadê a galera. Vamos opção lá. de, Falta cadê pouco. a Falta... opção de 100%? Estão pedindo aí. Pois é, eu concordo com você, viu, Arnaldo? Para mim é muito, muito importante. Tá aí o resultado na tela. Aí, quanto que deu? Ó, 75% das pessoas. Tem aquele ainda que acha que não é importante. O importante é abrir a operação, tá certo. Se você ganhar, me avisa aí, eu vou ficar muito feliz. Mas confesso que estatística diz que você está errado, muito errado. Então, avalie. Mas, ó, cada um tem o seu tempo. Eu não forço para o cara fazer o curso comigo, eu não forço para ele aceitar o que eu estou dizendo. Muda alguma coisa na minha vida? Absolutamente nada. Zero. Zero. Mas nada. Nada, 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 nada. Então, inevitavelmente, passado algum tempo, você vai falar assim, não, eu não quero, eu não aceito o que ele fala, eu não preciso de fato, não mesmo, você não tem nenhuma necessidade minha. Mas eu posso te garantir que se você me ouvisse um pouquinho, a sua situação, assim, teria grande chance de mudar. Grande chance. Grande chance. Entendesse como o raciocínio, né, a parte, de um modo geral, como funciona. Vamos lá, de novo, para mais uma perguntinha. Depois a gente vai abrir para as perguntas pessoais aqui. Não só essa. Faz mais uma, tá? Vamos lá, galera. Tá na tela aí. Qual o seu principal objetivo no mercado financeiro? Nossa, disparou esse, hein? Ter renda extra, aprender para ter liberdade, investir o capital que eu tenho guardado. Tá vendo? Todo mundo quer uma vida diferente, cara. Mas Todo todo mundo mundo quer quer ter um fazer. motorhome. Não, cabeça, hein? Pô, mas eu amo isso, hein? Eu gosto. Gosto mesmo. Bom, você sabe, né, Domênico? Aham. Tá bom, corta lá. Vou fechar essa e já vou abrindo outra na sequência, hein? Depois você passa para algumas dúvidas que o pessoal Uhum. tá tendo aí, tá? Aí, ó, resultado: 87% das pessoas querem aprender para ter liberdade de trabalhar de casa, o 18% ter renda extra e 8% investir o capital que tem guardado no banco. Legal. Vamos para a próxima. E aí a gente abre para a pergunta. Pronto. Tá aí, galera, para responder. Mas é simplinha. Como ficou sabendo Simples. do webinário? E-mail, Instagram, Facebook, Telegram ou outros? Vamos! Olha lá, e-mail. E-mail tá empatado com o Telegram, hein? Instagram. Se for mais de um. O que você viu primeiro, pô? Você não foi ver, não viu os dois primeiro, cabeção? Cabeção de quem? Do? Guilherme. Olha, eu vou respondendo algumas coisas aqui. O tempo gráfico que eu uso predominantemente é H1 e M15. Predominantemente. Geralmente são esses time frames que eu analiso. Como é que foi aí, Domênico? 34, 34? Empatado quase, né? Não dá para ver aqui. 33, 34. Não, legal. Agora o Domênico vai fazer uma dinâmica aí, eu vou olhar no seu olho para responder. Hein? Domênico, se o pessoal quiser abrir o microfone, ou você seleciona aí. Você que domina, meu chapa. Tá bom, vou selecionar aqui. Primeiro, só mandar um recado aqui que o nosso amigo Paulinho, o flamenguista, que tá mudando para Los Angeles, falou que também vai fazer 42, seu xará. Pô, a verdade, flamenguista é ele? É, vai fazer daqui uns dias. É, tá no cheirinho, né, tadinho. Ah, tá fazendo. Ô, Paulão, você tá fazendo hoje. É o Paulo, pô. É o Paulão Xará. É, o Paulão xará. Você vai estar aqui em janeiro, né?
Pô, 42. Eu vou fazer dia 28 hoje, o Lucas tá fazendo também. Eu faço dia 14 de dezembro. Quem faz dia 14 de dezembro aí? Levanta a mão. Vê o primeiro que faz. Primeiro que faz dia 14 de dezembro, ele vai ganhar 50% de desconto. Não faço isso, hein? Pera aí, levanta a mão agora, hein? Já. Puta, ninguém, mano. Ninguém. Vou mudar minha data de aniversário. Então, Quem ó, primeiro aqui foi o talvez o Cláudio cara esteja, Machado. porra, na verdade eu ia dar 100%, cara, de verdade. Mas não adianta, ah, eu vou falar pro meu amigo que faz ECA. Não adianta, eu vou comprovar isso, hein. Se o cara falar mentira aí, eu vou comprovar. 29 de novembro, quem que faz a 29 de novembro aí? Quem faz a 29 de novembro? Quem faz amanhã aniversário? Ninguém? Eu quem? Leonardo? Léo, você tem 50% no treinamento, porque é aniversário do meu filho é amanhã. Do... Então, se você quiser fazer, você manda uma mensagem pro Domênico e ele já vai acertar isso para você. Manda um Tá? e-mail no suporte@paulinamana.com. Suporte@paulinamana.com. Com a foto do RG, hein? Ó, e não vem com esse negócio de falsificar, hein, mano, que se eu pegar, eu derrubo, hein? Não vem com essas coisas erradas, não, hein? Tem uma pergunta bem interessante aqui do Ivaldo Larentins. Eu estou procurando ele aqui na lista porque a gente tem mais de 1.500 pessoas conectadas, então achei o Ivaldo aqui. Ô, Ivaldo, eu vou abrir seu microfone, hein? Microfone do Ivaldo aberto. Fala, Ivaldo. Oi. Oi, Ivaldo. Tudo bem? Fala que eu te escuto. Tarcísio, manda lá que... Vou mandar. Tô ouvindo, Beleza, tudo bem? tô tranquilo. Cara, muito Beleza. obrigado pela live, tua aí, tá ótima, Valeu. conteúdo top demais. Cara, minha pergunta é a seguinte, tu sempre fala muito dos novatos, para não dobrarem contas, nem nada. Mas vamos supor que tu tá já 10 anos de experiência, tem, já tem consistência, tem teu financeiro, vamos dizer assim, já feito, e um dia tu diz assim, vai, esse ano aqui eu vou querer pegar $1.000 e transformar em $100.000. Só usando alavancagem, só pegando os pontos que tu acha mais foda, assim. Tu acha que tu conseguiria ser um profissional já com anos de experiência? É, eu entendi a pergunta. Entendi perfeitamente. Feche seu microfone um pouquinho que tá com ruído aqui. Lexo, ele perguntou o seguinte: se vale a pena você ter uma conta para poder arriscar um pouco mais. Foi isso que eu entendi. É isso aí, né, Domênico? É que estava um pouco ruidoso, me esforcei aqui para entender. Mas vale muito a pena, cara. Isso não é. Porque uma coisa é a seguinte: ó, você tem que ter uma divisão bem clara da sua situação. Quer dizer, depois de um período que você está um pouco mais constante, já não está perdendo, porque muita gente vem até mim e fala assim, cara, faz 3 anos que eu só perco. Eu fiz o curso com fulano, com ciclano, inevitavelmente é isso que acontece. Tá? O cara faz o curso com o outro e vem para mim. E eu costumo dizer o seguinte, se o cara não se acertar comigo, esquece, vai fazer outra coisa. Porque eu falo o que tem que se falar. Ok? Mas tem muita gente que... Então, o primeiro ponto é não perder. Mas vamos dizer que você tem... já tem uma constância, você tem um capitalzinho um pouco mais interessante, já paga algumas contas com isso. É extremamente importante que você tenha uma outra conta separada das outras. Separada. Sei lá, você opera lá com $20.000. Ele fala assim, pô, eu vou pegar $1.000 talvez. Você tem 20 mil operando normal, papai e mamãe, sem autoexposição, fazendo com que o tempo esteja a seu favor naquela. Você pega 1.000, por exemplo, e fala, isso aqui vai ser para porrada. Ou eu vou dobrar de hoje para amanhã,
ou eu quebro. Isso daí é extremamente importante. É extremamente importante ter. Porque não adianta, todos nós, por mais que a pessoa fale, ah, não, eu não sou, nós temos um pouco de jogador no meio, que não deve ser misturado com a profissão de trader ou de especulador. Então, às vezes, num momento como hoje, você pode tentar, se tivesse algum conhecimento, né, e imagino que sim, porque se está fazendo essa pergunta é isso que você quer saber, esperando o momento certo, arriscando um pouco mais, mas é importante também que, a partir do momento que colocou lá 1.000, chegou a 2.000, porra, pega os 1.000 que você colocou, integraliza novamente ao capital principal, porque daí você trabalha com lucro e vai criando uma gordurinha. É muito comum eu fazer isso. Olha só o que eu faço. Eu faço um planejamento, como chega um investidor novo para mim. Eu faço um planejamento assim. Ele chegou aqui agora, eu vou trabalhar pequenininho com ele. Pequenininho. Para criar uma gordura. Essa gordura vai ser absorvida, ela não vai ser contabilizada. Faz parte da conta, mas ainda não está no bolso dele. Porque a hora que tiver uma gordura um pouquinho maior, e ele já definiu qual que vai ser o risco máximo assumido daquela conta que ele se propôs a operar. Eu vou usar aquele valor que ele deu percentualmente da conta. Vamos dizer, ele me deu eu estou com uma conta de $1.000, por exemplo, $1.000. Nesse momento, ele fala, ó, eu aceito 5% de exposição. Então, ele está aceitando ali $50. Só que durante os 6 meses, talvez um ano, a gente vai trabalhando para juntar mais um pouquinho ali. Vamos dizer que a gente chegou a 20% em um ano. Por exemplo, 20%, 25%. Então, nós já temos 5% que ele deu, mais 25%, quer dizer, quase para arriscar um pouco mais. Então, aquele stop que era menor, ele pode ser maior, no sentido de distância ou de lotes. Geralmente eu uso no lote. Cara, daí para dobrar a conta é rápido. Só que eu isolo o problema. Então, vale muito a pena você ter uma conta separada. Não pode ser na mesma. Ah, eu consigo administrar. Não, você não consegue, velho. A emoção vai tomar conta daquilo que você está fazendo e vai se responsabilizar de fazer uma lambança total e você vai colocar tudo a perder. Então, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Vai por mim. Toca o pau. Quem mais? Apoio total. Vamos lá. O Lucas tem uma pergunta legal que é sobre as marcações do Telegram. As tão conhecidas marcações do diário de um trader. Deixa eu pegar o Lucas aqui. Muito que o Paulinho me respondesse uma única pergunta. Como fazer a leitura daquelas marcações que ele manda no Telegram? Eu sofro tanto todo santo dia, pois não consigo entender como usá-las. Então, vamos... A marcação no Telegram, elas fazem parte do meu dia a dia. Aquilo não é uma obrigação, não é um favor que eu faço para vocês, mesmo porque aquilo ali não é um sinal que eu estou passando. Né? Na verdade, são os pontos que eu estou analisando oficialmente para as minhas operações do dia seguinte. Espera aí. Quando você sai para algum lugar, você já tem que saber onde você vai chegar, porra. Ou para onde você quer ir. Sair por sair, fica em casa. Você não vai gastar? Não vai gastar combustível, não vai depreciar o seu carro, você não vai se expor de forma aleatória. A não ser que você queira dar uma esfriada na cabeça, aí tudo bem. Mas, de um modo geral, quando eu corto a tela aqui, a câmera fica maior ou não para vocês? Aquilo ali é o meu mapa, cara. São os passos que eu pretendo dar no dia seguinte. Então, olha agora lá na tela de novo. Vou cortar minha câmera aqui, ó, só para a gente ver. Se eu estou olhando, por exemplo, essa marcação é de ontem, eu não consegui fazer de hoje ainda para amanhã, tá? Então, quer dizer, ó, esquece a data aqui então. Então, o mercado ele fechou 87.970. O que eu estou olhando? Eu estou olhando pontos acima, 3 regiões acima, onde eu acredito que o mercado irá parar. Quer dizer, perceba que eu estou 87.970. Os pontos acima são níveis mais altos do que o fechamento anterior. 88.580, 89.435 e 90.495 são os pontos centrais. O que são pontos centrais? São regiões
É um ponto médio ali, porque observem que no ponto 1, ele vai de 88.550 a 88.610. Eu espero que o mercado encontre uma região, nesse caso de resistência, nessa faixa. Um pouco mais, um pouco menos, porque não dá para acertar precisamente tudo. Mas, meu irmão, a gente está falando de uma oscilação de 1.800 pontos. Errar por causa de 5%, mesmo em cima da tolerância ali, é nocuda, né, mano? É nocuda. Fato que é. Então o que eu olho? Eu fico observando porque na maioria das vezes, quando você faz o treinamento comigo e está habilitado a isso, nós vamos pegar retração do mercado. É aquele ponto que o mercado... Peraí, entendam. Retração recente. Retração recente. Porque às vezes você pega ali uma tendência de baixa clara e o mercado está dando aquela repicada. E no momento que ele bate numa região de resistência, quer dizer, então ele está subindo. No momento que ele bate numa região de resistência X, ele pode voltar a cair. Então é muito relativo isso. Então, se você considerar o ponto de o candle anterior como tendência, o que não pode ser considerado, você tem que levar em consideração mais candles, não único, você pode falar que a gente trabalha na retração. Claro que com responsabilidade, sem nenhum tipo de euforia, espera os pontos certos, e você pode ver, na maioria das vezes ele bate nesse ponto, pode escapar um pouquinho e volta. Por isso que precisa do planejamento. Você tem que saber a hora de entrar. E saber com quanto você vai entrar e até onde você vai chegar. É o mapa da mina. Isso daqui é o mapa do meu dia. Eu olho para esse cara aqui, eu olho para ele, sabe para quê? Para saber o que fazer ou a hora que eu tenho que operar ao longo do dia. É como se eu tivesse ido para uma outra cidade e ter feito todo o meu planejamento, o meu roteiro turístico antes. Eu não deixo para fazer em cima da hora. Sabe por quê? Porque eu vou perder tempo. Talvez eu procure coisas que não tem nada a ver. E eu posso furada de entrar num passeio turístico pela cidade, esses que você compra no pacote do hotel. Tô fora, meu irmão. Prefiro alugar o carro e desbravar por mim. E conhecer lugares que às vezes nem fazem parte do roteiro turístico, mas que para mim é mais interessante. Só que você tem que sabiamente preparar isso antes, para não ter o envolvimento. E o fato, entretanto, o fato desse ponto aí, desses pontos serem traçados, isso não quer dizer que eu vá operar todos os dias. Não. Tem situação que eu fico fora. Tem situação que eu fico fora. Eu peguei no dia de hoje um ponto. Na verdade, peguei um, depois outro lá para cima. Outros dois não. Mas eu tive relatos aqui de alunos meus que pegaram 2 ou 3. Teve 2 que me mandaram que foram estopados. Ele pegou o primeiro, garantiu uma parte, diminuiu a exposição, planejamento. Garantiu do dia, você não pode entregar tudo que já ganhou. Então ele já diminuiu a exposição, colocou um stop dentro ainda de uma situação que se ele fosse estopado, ele mantinha um passinho para frente e foi o que aconteceu. Teve um só que tomou stop e não conseguiu voltar, porque já ultrapassou os limites que ele tinha proposto. Olha que coisa de louca, tá vendo? Coisa de louco. É assim que a coisa funciona, cara. Então, para baixo é a mesma coisa. Quer dizer, se o mercado cair, vendo uma tendência de queda recente, ele encontrar aquela região ali, é um ponto que você fala, opa, pode acontecer de aparecer uma entrada. De novo, existem outros fatores que envolvem todo o método, porque não é simplesmente ali bater. No modo geral, em tese, quase isso. Mas tem. E o que eu passo no treinamento? Que você opere, que você trace isso sem a minha intervenção. Você não tem que ficar comigo numa sala. Não. Não tem. Não tem que ficar comigo numa sala para fazer isso durante... Não tem. Tá? Tá respondido, Lucas? Eu acho que deu para entender, né? Vamos lá, Mecão. Vamos para mais uma aí. Senão a gente vai se estender. Desculpa aí, galera. Eu falo pra cacete, né? Já são 6h20 aqui, 6h15 aqui, 9h15 no Brasil. Eu tinha me proposto a ficar 1 hora, mas eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais, viu? Paulinho, pode ficar 3 horas, os casos são foda. Paulinho, tem uma pergunta aqui do Roniel Dalmolin. Vou ler ela para você, tá?
Tá. Paulinho, quando você fala em 3% ao mês, em cima do valor que você aporta na corretora ou é em cima do valor do contrato? Desconsiderar a alavancagem? Tá. É sempre em cima do capital que você tem mobilizado para isso. Você colocou lá, vamos lá. Seu patrimônio é de 1 milhão, mas você pega somente 10 mil para operar. Você não vai fazer 3%, porque do capital que você tem, do patrimônio que você tem, em cima dos 10 mil. Não dá, cara. Matemática não funciona. Colocou 10 mil na corretora, é em cima dos 10 mil que você vai estar trabalhando. Detalhe. Tem corretora que você tem uma espécie de um cofre, que você manda 10 mil, aí você consegue sair desse cofre ou dessa situação protegida que está fora da plataforma e coloca o quanto você quer na plataforma. Também não adianta, é a mesma coisa. Eu tenho lá 2 milhões para poder operar, mas eu estou operando só com 100 mil, só que eu vou fazer todo mês 100% para representar 5% do que eu tenho de patrimônio. Não, né? Não é assim. Então é sempre em cima daquilo que você tem. De novo, colocou lá, 1.000. Tem $1.000 na plataforma. É em cima daquilo. O seu objetivo no mês é fazer, por exemplo, média, de novo, $30 por mês. Tá? Então é em cima daquilo que você tem disponível para operar, efetivamente. Vamos lá. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Renato Tavares. Operar day trade na Bovespa e swing trade no Forex? Ou você considera que isso fica muito pesado no emocional? Day trade na Bovespa e swing no Forex? Cara, é perfil, né, meu? Eu sou, assim, predominantemente day trader. Às vezes nos vídeos vocês me ouvem falar a respeito de swing trade. É porque eu acho que todos deveriam começar dessa forma. Porque quando você opera num período maior, você arrisca menos. Você espera uma amplitude maior. Olha só como eu sou preocupado com cada um de vocês. Nos treinamentos, aí eu mostro de fato como eu faço para operar. Então entendam uma coisa. A minha preocupação a preocupação que eu tenho é de fato de pai para filho. Tem coisas, eu não vou contar a história do espelho aqui, isso aí fica para o treinamento. Mas tem coisas que a galera não está preparada. E também não vou contar a história do cobertor. Tem coisas que não é o momento certo ainda. Se você tem perfil, por que não fazer day trade nos dois? O fazer day trade nos dois não quer dizer que você tem que operar todos os dias. Mas no momento que você operar, você abre e fecha a operação. Pelo menos se proteja ou se planeje para isso. Nem sempre isso é possível, hein, cara? A propósito, na maioria das vezes, ou em alguns casos, não a maioria das vezes, eu, como disse, a maioria das vezes eu resolvo o problema em meia hora, 40 minutos, na parte da manhã e estou livre, em tese, das operações. Mas você tem que se preparar para o negócio ir para o lado errado. Você tem que se preparar. Então é abrir a operação. Eu tenho, por exemplo, um stop por tempo. Eu sei que as operações que passam, por exemplo, de 6 candles, não importa se eu estou trabalhando em 1 hora ou em 15 minutos. Então, quer dizer, se passam de 6 horas ou de aproximadamente 1 hora e meia em 15, estou em 15 minutos, passou de 1 hora e meia de operação e não saiu daquilo lá, a maioria das vezes eu tomo pau. Então, o que eu faço? Stopa a porra da operação. Não tem problema, entra pro negativo ali e tá tudo certo. Porque, de novo, estatisticamente falando, eu sei que eu tenho maior chance de errar, de perder essas operações do que ganhar. As que eu mais ganho, eu fecho antes. Então, se ela está se estendendo muito, é porque tem alguma coisa errada. Vou lá e, tiro o pé. Acabou. Entendeu? Não, cara, é dica quente essa. Assim. Faz parte do método. Vamos lá. Quem mais? Vamos lá, vou abrir aqui para o Rafael Labriola. Vai aí, Rafael, sua pergunta. Ô, Paulinho, beleza? Fala, Rafael. Beleza? Cara, primeiramente quero parabenizar aí seu trabalho e agradecer pela oportunidade de estar falando com você, cara. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Paulinho, é o seguinte, a minha questão é a seguinte, acho que é a dúvida de muitos aí. Para quem não tem muito capital para começar, para quem tem um trabalho formal, assim como eu, 3%, cara, ao mês, quando e como começar?
Entendeu a pergunta? Para quem não tem muito capital, o cara não vai conseguir ficar animado com aquele resultado. Eu digo em questão de resultado, tá? Não de performance. Quando e como começar? Não sei se você entendeu a minha questão. Eu não entendi o quando e como começar. Eu sei o que você tem que fazer. Me fala um pouco mais do quando e como começar. Eu digo assim, por exemplo, o cara que quer viver disso, né? O cara ele tem um trabalho formal e quer viver disso. Tá, Porém, ele não tem muito capital para para colocar. fazer isso. Isso, exatamente. Então, ele vai ter que começar pequenininho, aprendendo e trabalhando por fora, vamos falar assim. Ok. Ele vai ter que vai operar paralelamente à profissão oficial dele. Exatamente, Aquilo que o mantém. exatamente, Tá. exatamente. E aí, assim, o que você considera um capital legal? Vamos dizer assim, vamos reformular essa questão. Para mim, para que eu tenha, assim, um ganho legal no mês, sendo 3% ele, entendeu? O que você considera legal? O cara falou assim, meu, Entendi. Ó, vamos lá, Rafão. Primeiro que é o seguinte, cara. A conta tem que ser feita de trás para frente. Eu penso assim, primeira coisa, você não pode deixar uma coisa influenciar na outra. Nem o mercado financeiro influenciar na sua profissão e nem a sua profissão influenciar no mercado. É perfeitamente possível você ter as duas linhas saudáveis, desde que você tenha uma disciplina mínima ali. Porque é muito comum a pessoa estar tão ansiosa e querer operar na hora do trabalho. Quer dizer, para aquilo que você está sendo pago, você não exerce a sua profissão direito. Então, o seu patrão, sempre eu falo para meus filhos, cara, sempre tem alguém olhando, cara. Sempre tem alguém olhando. Seja através de olhar de uma forma literal ou através do resultado que você gera para a empresa. Porque você só está naquela empresa porque você custa para ela 5 mil, 10 mil, mas você traz 20, 30. Senão você não estaria, velho. Então, a partir do momento que você começa a trazer menos, ele vai falar o seguinte: Rafael, desculpa, mas eu vou ter que te trocar. Não tem jeito. Hoje é assim que funciona. Você não está ali, ele não está te empregando por um favor, então tem que tomar cuidado, porque quando a parte de investimentos ou de especulação toma conta da pessoa, ela começa a fazer as operações a todo momento. Tá com o celularzinho na mão, coisa que eu não recomendo, e tá ali, ó. Na hora do trabalho, ao invés de estar respondendo as coisas, tá ali, ó. Meu, sua produção caiu total. Então você tem que separar isso. A partir do momento que você conseguir separar isso daí, é nutrir cada dia mais e com também responsabilidade e disciplina a parte operacional da coisa. Você vai manter seu trabalho formal. Eu recomendo que isso aconteça. Porque você ter de cara uma responsa, o cara que começou há 1 ano, 2, que seja, já sabe, já tem uma caminhada. Tirar toda a responsabilidade que ele tinha, ou melhor, colocar toda a responsabilidade que estava antes naquele trabalho formal, mesmo que não seja o que ele gostaria de fazer por resto da vida, nesse momento, nos ombros do mercado, é uma situação suicida. Porque a pessoa não vai conseguir, cara. Na maioria não consegue. Primeiro porque talvez o capital não seja adequado. A matemática é o contrário. Se você tem um custo fixo lá de 3 mil reais por mês, por exemplo, né? E você procura ali o seu objetivo, isso, vamos dizer que você venha fazendo uma média de 3% ao mês. Você precisa obrigatoriamente ter 100 mil ali para poder ficar parado. Parado. 100 mil, 3%, 3 mil, paga a conta, volta no mês seguinte com 3 mil. Você está ali no gargalo, você está ali já no limite ali. Então, a ideia, o mais ideal seria o quê? Você, sem sombra de dúvida, ganhar um pouquinho mais, para sempre engordando a sua galinha. Você não pode entrar comendo a carne dela. Você tem que fazer com que ela bote mais ovos, esses ovos criem outras galinhas, aí lá na frente você vai pensar em fazer isso. Então, a ideia é o quê? É planejamento, cara. Você tem quantos anos hoje? Tô com 32. 32. Quer dizer, Isso. você pode fazer um planejamento para aposentar com 45, 50 anos de idade. Então, nesse período, você vai... Cara, não tem jeito. É planejamento de médio a longo prazo que você tem que fazer. Entendi. Então, a gente está falando de médio a longo prazo. A não ser que você tenha muito capital, pode ser o seu caso, não precisa entrar nesse detalhe. Você tenha muita grana, coloque esse dinheiro lá, e mesmo assim, eu não recomendo que pare e que coloque tudo isso de uma vez, porque existe o momento do vacilo, cara. Esse vacilo vai acontecer. E vai chegar um ponto, se você mantiver essa média,
você vai sentir a necessidade de começar a materializar algumas coisas, de não deixar esse dinheiro todo nessa volatilidade, nessa liquidez absurda. Então você vai ver, às vezes você precisa de 3 mil para viver, e já está ganhando 10, você não vai sempre engordar a galinha, pegar só os 7, e, aliás, pegar só os 3, porque naturalmente você vai subir sua vida. Mas naturalmente também, às vezes você precisa de 3, ganha 15, pega os 3 e os outros 12 você põe numa situação mais confortável. Entendi. Que não é uma má ideia, entendeu? Então, eu falei de outras coisas para tentar complementar um pouco mais a situação, mas eu acho que você entendeu a ideia do que foi passado, né? Entendi sim, Paulinho. Inclusive, Caminhei. que você falou a respeito de... Rapidamente, que estou finalizando. Essa Relaxa. questão de não confundir o trabalho é uma coisa que eu aprendi com você, cara, nos seus vídeos mesmo, e o pessoal que está assistindo aí, eu recomendo mesmo para continuar te seguindo, que vale muito a pena. Eu trabalho de dia, à noite e opero, né? Legal. Assim, eu opero que eu falo assim, estou aprendendo, né? Não opero ainda. Pretendo fazer o seu curso em breve, né? Aí a gente até conversou algumas vezes, eu falei que eu vou estar de férias agora mês que vem, tudo. Legal. Né? Então, eu tô assim, à noite eu fico naquele pouquinho que eu sei, sem estourar a conta, porque eu já perdi também uma grana no mercado brasileiro, né? Por isso que você está falando, operar do celular, operar do trabalho e tudo mais. Mas a minha dúvida é essa mesmo, a questão de como começar. Eu entendi essa questão da conta inversa, né? Que a conta tem que ser inversa. Eu tenho que ter o capital primeiro para mim poder rentabilizar isso. Legal, pô. Exatamente. Tá bom? Tá legal. Tá, Valeu, muito Rafa. obrigado, hein? Valeu, viu? Força aí, cara. Se cuida. Claudinei. Oi, estão ouvindo? Fala, Opa! Claudinei. Alto e claro. E aí, Paulinho, beleza? Beleza. Rapaz, obrigado demais aí, viu? Sem comentários mesmo. Valeu demais. Fanzaço seu já faz vários anos. Tá louco, tá ótimo. Eu não sei quem que falou que pode ser 3 horas, 4 horas, mas só calenha, pode ficar. Tá bom. Paulinho, eu me considero, assim, um pouco grafista. Tá. E eu vejo uma semelhança em comportamento de gráfico entre pullback, retração de fibo e ponto de pivô. Tô errado? Não. Vamos entender que existe, até dar um gancho para falar um pouco sobre o método que eu trabalho. O mercado, existe várias linhas. Tem que é uma parte mais especulativa. É como se fosse medicina, né? Tem a medicina e tem as especialidades. E dentro da especialidade tem a especialidade da especialidade. Quer dizer, vamos dizer, medicina, ortopedia e o cara que é só especialista em mão. E tem aquele que é ainda só no dedinho. Quer dizer, você vai especializando cada vez mais. Quando você fala de grafismo ou grafista, você está naturalmente já trabalhando para a parte mais de price action. A parte mais clássica da coisa. Quando você fala de analista técnico ou análise gráfica é uma coisa, é isso que eu falei. Depois análise técnica é a parte de utilização de indicadores. Eu confesso que nos meus treinamentos passados, eu passava 2 ou 3 indicadores para ensinar o conceito de como estudá-los. Mas eu não utilizava. Quando lá uma média móvel, e era muito difícil isso acontecer. Por quê? A parte que tudo funciona, onde tudo está inserido, não são os indicadores. Os indicadores, eles se baseiam muito no que passou e te dá uma referência ridícula ali. E na maioria das vezes é tudo atrasado. Pode ver, você pega uma média móvel, vamos trabalhar com cruzamento de médias rápidas e lentas. Cara, a hora que cruzou, a entrada já foi lá atrás. A parte gráfica, por exemplo, da minha metodologia, ela te dá a entrada no que ficou para trás ali. Naquele momento, não depois que as médias se cruzaram. Ele dá antes, no momento que chega naquele ponto, você sabe da entrada. Isso tem muita harmonia com a retração, com o pivô. Absolutamente. O mercado ele é cadenciado, cara. O que a gente faz no método Nokuda, o que eu mostro para o meu aluno nesse método, é justamente isso. É ele antecipar aos indicadores que se utiliza por aí. Pode pegar qualquer indicador, velho. Ele vai te dar a entrada em alguns pontos, mas a entrada oficial foi lá atrás. O fundo testado passou. Por exemplo, né? Ele indicou para alta. Já está atrás lá, está trabalhando em 1 hora, está 4 horas para trás, filho.
porque ele tem todo aquele processo de interpretação lá para depois virar. A parte gráfica, quando você pega de um modo mais clássico, que é o naked trading, né, que é a operação pelada, bichão, é pau na viola. O negócio já, na hora que tem que acontecer, acontece. Você confirma com algumas outras situações e deixa o pau arder. O negócio é assim que funciona. Você tem alguns fatores, na verdade são 4, que você tem que considerar. Quer dizer, uma vez esses fatores considerados e naquele ponto conflui com outras regiões lá de trás, que, né, premissa da análise gráfica, repete, é uma delas. Quer dizer, lá atrás, serviu de região de suporte ou de resistência, confluindo com outras situações, batendo no ponto que já foi identificado, cara, não vai deixar mãe, mas você vai usar o planejamento que você fez. Então, tem tudo a ver, cara. Tá tudo alinhado. Tudo anda casadinho ali. Tá? Tá ótimo. Beleza. Legal, legal. Valeu, Ô, cara. Paulinho, e nessa retração, eu vejo muita gente pregar em cima, por exemplo, o risco-retorno na operação. E eu aprendi que o risco-retorno, ele é muito... vai da forma que o pessoal vai analisar, mas assim, geralmente eu entro para buscar, vamos colocar uma oscilação aí, vamos falar de 5 pontos para buscar, eu gosto de tiro curto, e o meu tiro, e o meu stop está 15, 20 pontos longe. Tem gente que acha isso suicida. Mas o meu índice de assertividade melhorou drasticamente com isso. Tá certo isso? É mais ou menos isso que você segue, não? Eu não me preocuparia com essa parte teórica, porque nada garante da relação ser inversa. Vamos lá, risco-retorno. Olha a ordem das palavras. Risco 3, retorno 5. Ou risco 1, retorno 3. Você faz 15 para 5, vamos dizer assim. E, na verdade, 3 para 1. Né? Risco de 3, retorno de 1. É inverso isso. Eu não me preocuparia com isso, porque nada garante que uma situação teórica de 1 para 200, quer dizer, 1 de risco para 200 de retorno, ela vai se concretizar. Às vezes você arrisca 1, antes de cair por 200, ele te tira do stop e depois pronto, você ficou no chupando. Então, o importante tá dentro, você tem que, claro que isso é muito relativo, vai de momento. Mas, se tiver passado em todos os seus crivos, em todas as suas operações, digo, em todos os seus pontos importantes de decisão, e mesmo assim tiver dentro do seu gerenciamento de risco, a operação, para mim, pode estar 200 de risco para 2 de retorno. Eu vou entrar. Entenda. Entenda o que eu estou dizendo. Né? Sim, Eu eu não acho que é a estou fazendo resposta de que eu queria forma pegar. aleatória. Né? Não estou, vou abrir lá e foda-se. Não, peraí. Passou em todos os meus crivos. Eu sei que a estatística está a meu favor. Eu não me preocupo com isso, cara. Mesmo porque, na primeira oportunidade que eu tenho, abri a operação, coloquei meu stop lá em 200 para ganhar 1. Na primeira chance que eu tenho para trazer o stop para 0 a 0 para o meu break-even, eu já puxo. Zup para baixo, no caso de venda, por exemplo. E aí meu risco é 0, pô. Meu risco é 0. E essa relação fica infinita. Se eu não tenho risco 0 para 1 de retorno, só foi momentâneo aquilo. Entendeu? Então, Top é demais, isso aí. top. Não se preocupa muito com isso, não. E, sapinho surdo, velho. Sapinho surdo. Não fica preocupado com o que os outros vão dizer, não, viu? Porque geralmente é o cara que tá patinando e quer mostrar que sabe. É impressionante, mano. Impressionante. Olha, Tá dando certo para você? Continua na linha, meu. Continua. o seu último, eu não sei como que chama isso aqui, webinário? O seu último webinário de Fibonacci, junto com os vídeos que eu já vi seu e junto com muito tempo que eu venho estudando, eu posso te falar que foi a minha virada de chave. Que legal, cara. Que legal. Fico feliz, viu? Obrigado, viu? Verdade. Obrigado mesmo. Pode passar Imagina. para frente. Obrigadão mesmo, foi uma honra, hein? Tchau aí, cara. Valeu, obrigado, hein? Forte abraço. Bom, vamos. Acabou?
Deixa eu falar uma coisa, que o Thiago está levantando a mão que nem um louco, que ele me fez uma pergunta lá atrás, foi o Thiago Vieira, salvo engano. Ele fala a respeito do método Nokuda. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele aqui. Eu não sei se foi ele agora, mas enfim. Ele me pergunta o seguinte, deixa eu achar a pergunta, não sei se foi ele. Fico impressionado. Ah, você falou do curso, Thiago, mas a pergunta é... Não, mas é Thiago também, mano, é Vieira. Ele falou assim, eu fico impressionado com os pontos que você passa no Telegram. Você não erra, pois nunca vi uma operação loss. Voltar, a primeira operação que eu fiz no Telegram, cantando a bola, eu tomei stop. A primeira. Comecei o canal hoje, tomei stop. No mesmo dia eu fui lá e busquei o resultado, mas foi a primeira. Confesso para vocês que esse é um problema muito sério do método Nokuda. Sabe por quê? Porque esse método, no modo geral, ele tem um índice de acerto que é animal. Ele te dá essa é a maior dificuldade que meus alunos têm, hein? Diga-se de passagem. Ele te dá, os meus alunos estão aqui, tem muitos aqui. Tem muitos aqui que podem confirmar isso. Ele te dá uma sensação de segurança absurda. E numa dessa, o cara pode esquecer daqueles cuidados básicos que nós temos e acaba exagerando na dose. Esse é o maior problema que nós temos para administrar quando você entende e concebe e aceita o método Nokuda. Não importa se você está trabalhando no mercado nacional, operando aí minis, ações, opções, não importa. Funciona muito bem no mercado futuro, diga-se de passagem. Se você está trabalhando nos derivativos aqui no mercado de Forex, se você está trabalhando nas ações, nos estoques aqui nos Estados Unidos ou na Europa, não importa. Você vai ficar impressionado como você pode, assim, fez o treinamento hoje, começou a fazer o acompanhamento, em 2 semanas você já está entendendo tudo como funciona. Quer dizer, começou agora, daqui 2 semanas você já pode ter virado a sua chave. E aí a maior dificuldade que você vai ter não aumentar, em colocar o negócio para funcionar. Vai ser em você se conter e manter o planejamento que você fez, cara. É impressionante. Eu faço essa estatística antes e depois com alguns alunos, aqueles que estão mais ativos. Eu tinha um cara, um amigo meu, Marcílio, de Manaus. Ele falou, Paulinho, ele fez o treinamento em 2014 comigo. Fazia 3 anos que ele estava perdendo. Primeiro que ele não estava focando na coisa. Foi o que eu falei, ó. Primeira coisa que você vai fazer é parar de perder. Então, se você, 3 anos perdendo, se você ficar o próximo ano no 0 a 0, tá bom. Tá bom! Opera pra cacete, mas se ficar no 0 a 0, você já deu um puta de um passo. Quer dizer, você operou, e aí é uma questão de tempo para organizar. Falei com ele, ele ficou sumido esses dias. Falei com ele, eu falei, ó, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Ele fez agora em outubro, começo de outubro, então quer dizer, vai mais de um mês que ele está operando, parado depois do treinamento, porque eu estava com alguns afazeres da minha profissão regular, mas eu já não perco mais. O pouco que eu tenho operado, eu tenho andado para frente. Falei, porra, olha o resultado. E outros tantos aí, né? Claro que é bem recente, mas assim, eu costumo dizer, né? Gato no saco. De verdade. Eu preciso colocar esse negócio para carregar. Tá aqui. É gato no saco. Então, o Thiago está perguntando aqui. O Thiago, vou abrir para você. Thiago Vieira. Cadê você, Thiago? Agora é outro cara. Vai, Thiagão. Tá me ouvindo aí, querido? Fala, Mestre Yoda. E aí, rapá? Paulinho, muito obrigado pela compartilhar aí o teu conhecimento. Eu acho que a maior riqueza que tu pode ter dado aí para nós foi essa história que tu compartilhou sobre a tua família. Que nem tu falou, o mercado envolve tudo. Eu não tenho direito de mexer com a sensação de vocês, cara. Eu não tenho esse direito. Porque eu poderia estar falando um monte de besteira aqui, ó.
Só para poder... Não, velho, eu erro pra caralho também, eu tomo stop, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade. Mesmo que a pessoa às vezes não aceite. Aí não é um problema meu, é ela com ela. Mas a verdade que eu já vivi, eu tenho certeza que vocês escutam alguma coisa de mim às vezes e falam, pô, esse cara tá falando pra mim, cara. É pra mim que esse cara tá falando. Ele fez esse vídeo hoje pra mim, sem me conhecer. Muitos falam isso. Também quase 302 vídeos, na verdade, no canal. Vou falar para um monte de gente mesmo. Por que eu falo assim, Thiago? Porque eu já vivi isso, cara. Eu não falo de ouvir falar, não foi um amigo meu que falou. Não, eu vivi isso na pele, a maioria das situações. Então eu falo com propriedade, é diferente, entendeu? Então tomo cuidado, porque tem muita meio, tem muita gente envolvida, tem muitos sonhos, tem muitas vontades, planejamentos familiares, saúde. Porra, tem um monte de gente, cara, aqui. Então tem que ter responsabilidade, entendeu? Aí tu vê como a família é importante, porque na hora que tu tava mais ferrado, foi a tua mulher que te botou pra cima pra te voltar pro... Exatamente, cara. Entendeu? Tem que compartilhar, não tem que fazer nada escondido. Mas enfim, você me perguntou a respeito do treinamento ali, né? Isso, eu queria te perguntar como que é exatamente, vamos supor, essas 2 semanas de curso, porque eu vi que tu falou que era de 7 às 9 do horário de Brasília, mas como que vai ser, tipo assim, cada dia do curso? Vamos lá. O curso é dividido em várias partes. Na verdade, ele começa no domingo à noite. Por que é domingo à noite? Porque o mercado abre domingo. E na verdade, eu quero pegar a semana inteira de acompanhamento. Então, o curso online, porque tem 2 formatos, o One Shot Trading. One Shot Trading, tá? Esse One Shot Trading é o curso que eu falo sobre o método Nokuda. Esse método Nokuda, ele pode ser aplicado tanto no mercado nacional quanto no mercado aqui fora. Então você pode operar aí no Brasil ou aqui fora. Ponto 1 é esse, tá ok? Ele pode ser presencial, como vai acontecer agora em Orlando, nos dias 19 e 20 de janeiro. Então, se você vai vir para cá, para os Estados Unidos, ou mora aqui, não, mesmo que seja, vai vir gente do Canadá, tá vindo gente do Brasil, de verdade, para fazer o curso presencial comigo aqui, já quer fazer. Nos Estados Unidos vai ter uma galera, desde o norte, do oeste, lá da Califórnia, e vão vir para cá para fazer o treinamento presencial comigo. Esse treinamento ele pode ser o presencial, como eu falei, ou online. Não muda nada o conteúdo, tá? Inclusive no Japão, Renata, eu vou estar aí nos dias 16 e 17 de março, eu acho. Certeza. Mas essa semana a gente já abre as inscrições, tanto para os Estados Unidos como para aí. O curso online, vamos falar dele, que talvez seja o seu caso no primeiro momento. O curso online, ele funciona geralmente à noite no Brasil, pelo horário de Brasília. Então ele vai começar ali, 8 horas que começa, né, Domênico? Das 8 até as 10 horas da noite, horário de Brasília. Tudo bem? São 2 semanas, começando domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Paramos na sexta, sábado, voltamos de novo no domingo, segunda, terça, quarta e quinta. O conteúdo, planejamento, bato forte em planejamento. A parte comportamental, mindset, eu destruo. Se o cara não alinhar, não alinha mais com ninguém, velho. É sério. É sério. É mais papo do que qualquer outra coisa. E imagina, se em 1 hora eu falei um monte de coisa aqui, 2 quase, meu Deus. Imagina falar em 20 horas comigo. E é claro que eu passo o operacional, como a coisa funciona. A gente vai começar a operar efetivamente a partir do 3º dia. Primeiro e segundo dia é mais para a gente alinhar, para diminuir a ansiedade da galera, passar a parte operacional, com alguns conceitos, e deixar as coisas fluírem. Tem um planejamento que a gente segue, né? Mas a gente fala de absolutamente tudo. Fala de corretora, fala de relação risco-retorno, fala de comportamento, fala de disciplina, a parte do planejamento e depois, de novo, como eu disse, no operacional. O acompanhamento é feito no Telegram. Quando a turma é muito grande, a gente divide em várias turmas, para não ficar aquela muvuca, você recebendo mensagem toda hora, de forma aleatória, a gente divide a galera. E assim, a interação é meio que simultânea. E aí, o que acontece? Porque assim, não dá para a gente ficar 24 horas operando. Não tem motivo para mim e para vocês. Então, o que acontece? Quando eu estou operando, eu já dou start no Telegram. No mesmo momento.
E se tiver oportunidade, isso acontece na segunda semana, a gente faz uma ou duas aulas ao vivo, operando ali, ó, entendendo como é que funciona. Então, o pessoal participa do traçar dos pontos que eu analiso para o dia seguinte. É tudo isso. Na aula, basicamente, depois de passar da parte de risco, a parte de planejamento, nós vamos ficar, sei lá, a maioria absoluta traçando na prática os pontos para o dia seguinte e acompanhando. Aí na próxima aula, a gente vai analisar o que aconteceu, como você poderia ter entrado, o que startou essa operação. Bicho, na boa. O cara que faz, ele vira a chave. Só não vira se não quer. De verdade. Porque eu mostro por A mais B, a gente vê os resultados acontecerem. Temos uma meta para atingir, monetariamente falando. Desde o primeiro dia até o último dia do treinamento. A gente faz um planejamento anual e a gente vai acompanhando dia a dia as operações que estão sendo feitas. É rico pra cacete, velho. É um puta negócio. No meu caso é o seguinte, ó, eu trabalho e em janeiro eu vou pegar férias. Então, tipo assim, eu sei que tem o curso de dezembro, mas eu sou do Canadá, então os Estados Unidos para mim aqui é vizinho. Então, de janeiro eu já peguei off e eu ia fazer, eu já estou até esperando tu abrir as vagas para janeiro, eu já ia pegar em janeiro. Só que eu não sabia se eu pegava em janeiro no one shot, que eu sei que era 2 semanas, ou como no presencial, que eu vi que era em um dia. Aí eu fiquei em dúvida em termos, tipo assim... 2 dias. Desculpa, 2 dias. Abre no também. Aí eu fiquei em dúvida em termos, vamos supor assim, do conteúdo, se é a mesma coisa e tudo mais. É exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. É que a aula presencial, ela é mais intensa, né? Então eu não desfoco muito. A aula online, você tem um pouco mais de tempo a respirar. Então, por exemplo, as aulas presenciais, elas serão em 2 dias, isso no formato de final de semana. Porque ela pode acontecer também durante a semana. Mas daí é um outro formato. Quer dizer, pode acontecer segunda, terça, quarta e quinta. Com um pouco mais de horas também, presencial, isso acontece. Mas, enfim. E o acompanhamento é feito a partir da segunda-feira. Vai ter aula no sábado, domingo, aula na segunda-feira, o acompanhamento começa e continua por 2 semanas. Tem acompanhamento depois? Tem, do mesmo jeito. Okay. Tem, do mesmo jeito. Então você vai ter toda a parte conceitual, métodos passados na parte presencial e o acompanhamento, de novo, por 2. Cara, quando eu falo acompanhamento de semanas, olha só, sendo bem sincero para você, hein? O pessoal de outubro tá tendo acompanhamento ainda. Eu não vou largar. Não largo. Não largo a galera. Acabou, pô, fecha o grupo. Não. O pessoal pergunta, ou eu, ou o Domênico, principalmente ele está mais ativo, porque ele que é responsável por isso, ele vai lá e responde, um tira a dúvida do outro. Cara, é rico pra cacete, cara. O cara aprende. Um compartilha, porra, fiz cagada aqui, o outro fala, mas olha o que você fez. E aí quando tá meio perdido, eu vou lá e me posiciono, mando vídeo direto. É assim que funciona. Oi, Domênico. Posso colocar só o João, que é de um dos grupos nossos, que é de novembro, que ele quer dar uma declaração aqui a respeito do grupo? Manda ver. Fala, João. Vai aí, João. Opa, Paulinho, beleza? Tudo bom, João, e você? Bom demais. Nossa, galera, o curso é sensacional. Muito bom mesmo. Eu acho que vale a pena. Não dá nem para falar em custo, tem que falar em investimento. Porque é o jeito mais barato de você começar a ganhar dinheiro. Eu acho que não teria um jeito melhor de começar a não ser fazendo curso. Eu não operava, eu já estudava há um bom tempo, eu conheço o seu canal desde 2015, eu acho, e desde então eu tinha estudado, mas nunca tinha operado mesmo em uma conta real. Então, e eu resolvi primeiro fazer o curso para depois começar a operar, e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi sensacional mesmo, e até no grupo mesmo, é muito bacana, porque a gente torna das pessoas lá, e a gente troca muita informação, e até para mim é uma técnica super simples, mas o principal que eu vejo é o mindset.
O mindset é o principal, né? Porque se for só a técnica e sem um mindset correto, eu acho que, tipo, não daria para E eu bato, não bato, João? para continuar, né? E eu bato forte no mindset, não bato, não? Não, demais. E eu acho que é o principal. Tem que pegar. É o principal, é o principal. É o principal. É isso que eu bato. Eu alinho o cara. O cara que tá cansado de perder, o cara que tá cansado de tentar e não conseguir, o cara que já fez isso, fez aquilo, tá pensando em fazer do outro jeito, não adianta, meu irmão. Não adianta. O cara pode fazer do outro jeito, daqui a um ano ele volta para mim. Quer dizer, perdeu um ano de tempo. Aí é cada um, entendeu? Cada um. Então eu já tento encurtar o caminho dele. Se eu tô aqui, é assim que funciona. Eu sou bem claro com relação a isso. E obrigado, João. Obrigado aí por esse compartilhar aí. Valeu Opa, demais. eu que agradeço. Valeu. Quantos anos você tem, João? Ih, já foi. Tá. Ô, Paulinho, o Renato também, que é o Renato Lima Siqueira, também é dos grupos nossos aqui. Vamos lá. Fala, Renatão. Vai lá, Renato. E aí, mestre, tudo bem? E aí, cara, beleza? Oh, bom demais. Cara, é um pouco do que você falou aí. A taxa de acerto desse negócio é tão grande que a gente tem um baita desafio psicológico, emocional, de se manter ali firme. Eu confesso que, cara, eu estou usando a tua planilha. Eu sou um cara um pouco mais arrojado, mas eu estou seguindo lá a estratégia. Estou com 167 dias para frente. Puta Você que sabe, pariu! Você tá falando sério? Tô falando sério. Feliz assim, Ano Novo, boa Páscoa já, né? Porra, cara. E aí eu compartilhei com a turma lá. Nunca tinha operado dólar, mini dólar, e fiz umas operações assim, monstro demais. É um negócio incrível. E, caraca, mano. Porra, eu tenho só que agradecer mesmo. É um curso para a vida, cara. Legal. Eu fico assim, até sem palavras. Eu sou aquele cara que falei que chora aí, né? É verdade, eu tô ligado. Eu realmente sou muito emotivo, mas puta, cara, demais mesmo, é muito bacana. E é o que você falou, né? O maior desafio somos nós mesmos. A gente é capaz, a gente pode, né? Você dá uma puta lição ali, pega de fato bastante no emocional ali do cara, no gerenciamento de risco. E se o cara conseguir controlar esse troço aí, não tem como dar errado, sabe? É seguir ali o dia a dia. Legal. Obrigado, Renato. Valeu, viu? Valeu, obrigado a vocês aí, Domênico. Valeu, gente. Ó. Abraço, Renato. Eu acho que eu vou parar, viu, Domênico? Porque já deu, hein? Beleza. A galera já tá saindo, a gente percebe que o pessoal já tá deixando a sala aí, ainda tem 1.200 pessoas na sala. 200 pessoas na sala, fala sério. E é isso, ó. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram aí até o final. Eu queria falar uma coisa. Ainda tenho vaga, tem muitas, para o curso de dezembro, que vai começar domingo agora. Hoje é quarta? Não, é hoje, quarta. Quinta, sexta, quer dizer, não é amanhã, não é depois, é depois. Entendeu, né? Então, acredite, pode ser um diferencial para sua vida, não só na parte de mercado, mas de um modo geral. Porque eu passo alguns valores ali que vão mexer com você, de fato. É uma experiência que eu acho que todos deveriam passar, tá? Enfim, então eu vou ter curso agora em dezembro, está quase fechada a turma, falta pouquíssima mesmo. A gente vai lançar uns e-mails aí entre hoje e amanhã, quer dizer que possivelmente não, vai encher, com certeza vai. A turma de janeiro já está sendo preenchida, já tem pelo menos uns quase 30% das vagas fechadas. Estou falando do One-Shot Trading online, que vai começar no dia 6 de janeiro, salvo engano. Aí tem a turma presencial, tem a turma... Vai rolar.
eu já disse, já não me incomodo mais que me falem, vendedor de foda-se. Não estou nem um pouco preocupado com isso, zero de preocupação. Eu sei o que eu posso mudar na vida das pessoas. E eu fecho a boca de qualquer um que questiona se eu ganho dinheiro no mercado só com as marcações que eu faço. Então, é isso aí, tá? De qualquer forma, ó, valeu. Qualquer informação que você precisar a respeito do treinamento, você pode entrar no paulinholamana.com. Acho que depois a gente vai mandar um e-mail para vocês, o Domênico pode passar aí também. E pare de procrastinar. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão e dança. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Rapidinha para matar. Hoje eu tenho um documento tudo certinho aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá com o visto de estudante. Na verdade, a Paula estudava e nós éramos acompanhantes. Saí do Brasil, num dia irregular aqui, mas sabe que aquela situação sempre nos incomodava. Eu passei por mais de 20 advogados aqui querendo uma solução para minha imigração oficial. Mais de 20, perto de 25, bem perto desse número, talvez até mais do que isso. Parei de contar. Eu fiquei desde o momento que eu cheguei, eu sabia o visto que eu iria aplicar. Sabia. Sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Qual que era o meu caminho. Só que quando eu ia para um advogado, o cara falava assim, não, para você o melhor é o visto de empresário, para você o melhor o visto de investidor, você tem que tentar por esse lado, quer dizer, ele não prestava atenção em mim. Ele simplesmente fazia daquele jeito, e daquele jeito ele queria que eu fizesse. Porque ele pegava um processo pronto, Ctrl+C, muda alguma coisa, Ctrl+V ali e acabou, manda para imigração. Só que eu sabia que a minha chance era muito pequena de dar certo daquele jeito. E aí eu fui por um caminho que eu precisava de alguns pré-requisitos para ter um visto e já ir direto ao green card. Resumo da ópera. Passou aí 1 ano, nada, 2 anos, nada, de encontrar um cara, nada. Chegou um ponto que eu cansei, eu não conseguia mais falar com ninguém. Porque o discurso era sempre o mesmo. Eu chegava com o meu processo pronto na mão. Falava, meu irmão, ó, tá tudo aqui. O cara me pede isso, eu tenho isso. O cara me pede isso, eu tenho isso. O cara me pede isso, eu tenho isso. Faltava, na verdade, 2 requisitos para poder fazer a coisa acontecer a contento. Sabe o que aconteceu? Num determinado momento, a Paula, encontrando um amigo dela, né, com o telefone de um advogado de Miami, falando assim, ó, você pode ir por esse caminho. Aliás, ó, sabe aquele visto que a gente quer? Tá aqui, ó. Liga para esse cara que ele vai fazer. Eu falei, eu não vou ligar para esse cara. Não vou ligar porque esse cara aí, ele não vai resolver o meu problema. Vai falar mais uma vez que não tem perfil, que você vai ter que fazer esse, aquele. Só sei que ela me encheu tanto o saco, que depois de 2 semanas, numa sexta-feira, ela me chegou de manhã e falou assim, você marcou com o advogado? Não tinha marcado. Não tinha marcado. Eu falei, marquei! Opa, marquei, vou falar com ele hoje à noite. Hoje à noite eu falo com ele. Hoje à tarde, perdão. Tá. Deu o horário que eu tinha falado, ela me pegou o telefone e deu na mão. Falou, liga. Eu falei, liga para quem? Para o advogado. Vou ligar. Cara, os caras aqui só atendem por agendamento. Peguei o telefone e liguei. Foi o cara que faz a triagem, é o terceiro cara do escritório a atender o telefone, um brasileiro. E aí eu fiquei desconcertado. Eu falei, então, será que a gente pode conversar, né? A Paula já sacou que eu não tinha marcado. Aí eu conversando com o cara, ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, te ligo daqui a 5 minutos. Foi o tempo dele pegar algumas coisas lá, resolver o que ele estava resolvendo, ele me ligou de volta. Eu fiquei mais de 2 horas com esse cara no telefone. Em 20 minutos de papo, alguns documentos que em tese faltavam para mim, ele me deu a dica na hora ali. Aquilo ali custou aproximadamente, as dicas que ele me deu ao telefone, não me custou, foi um investimento, porque acabou meu problema. Acabou total. Mas as 2 dicas que ele me deu, por exemplo, eu precisava de um registro, uma categoria de classe que eu não tinha em tese. Porque a minha profissão, é a minha especialidade, que é o mercado de derivativos, tem registro aqui, mas no Brasil não tinha. Você não é administrador, formado em administração, com pós e o cacete? Eu falei, sou. Então você tem o CRA, não tem? Eu falei, cara, nunca tirei. Pronto, mata os 2.
Essa informação me custou quase 40 mil dólares. Eu não titubeei, mano. Eu falei, nem perguntei o preço. Eu cheguei pro cara e falei assim, como é que a gente acerta? Eu tinha tudo na mão. Eu tinha todos os instrumentos que eu precisava ter para poder virar a minha vida aqui, de forma total. Total. Vira da água pro vinho. Quem sabe, quem mora aqui, sabe a falta que faz um documento. Eu nunca fiquei aqui irregular, hein? Nunca. Um segundo sequer. Mas mesmo assim, você fica naquela, pô, será que eu vou conseguir permanecer mais tempo? Porque é fácil, né? Põe 500 mil dólares aqui, põe 1 milhão ali. Porra, dinheiro não dá em árvore, né, meu irmão? 5 anos, 6, 7 anos ficar com esse dinheiro parado, mesmo porque não tinha que cagar essa grana. De uma hora para outra, peraí, vou fazer lá, pegar ali no que está no cofre, depois eu volto. Não é assim. Mas esse cara, ele mostrou o que eu tinha, mas eu não estava vendo. Quando você fizer o treinamento comigo, eu sei que você vai fazer. Pode não ser agora, talvez você não esteja preparado financeiramente, talvez não esteja preparado, não esteja na sua zona de conforto. É bem possível. Mas isso vai acontecer. Eu vou te mostrar por A mais B que tudo que você já tem concebido, mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode virar a sua chave. Pode mudar da água para o vinho a forma como você enxerga o mercado e, consequentemente, os resultados que você talvez ainda não tenha. Então, pondere essa situação. Na primeira oportunidade, me deixa mostrar um pouquinho mais do meu potencial de ensinar e fazer você ter um futuro diferente. Qualquer investimento que você vai fazer aí no Brasil, qualquer, para qualquer negócio, o valor de investimento é muito maior, mas assim, chega a ser 10 só para as licenças do que o treinamento que você vai fazer comigo. E eu não vou só te ensinar mercado, acredite. A gente vai entrar em outros fatores relacionados a valores, visão, a parte de operacional da coisa, a parte de vivência. É uma coisa que sou suspeito. Claro, o que eu estou falando aqui eu tenho suspeita, né? Lógico. Mas, de novo, vantagem é que a sua decisão hoje não interfere em absolutamente nada na minha vida. Nada. Se você falar, eu vou fazer, não vou, para mim não muda. Porque eu tenho uma demanda boa. Mas eu posso te garantir que talvez a sua vida poderia mudar se você me desse uma chance. Então foi um jabá, viu, velho? Foi um jabá, vocês perceberam. Mas é uma realidade que eu queria passar para vocês. Valeu! Vamos nessa, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí. A galera ficou em peso na sala. Fiquei muito feliz com a participação de todos. E a gente vai fazer isso mais vezes. É um compromisso meu. Talvez não consiga fazer todos os meses, mas, sei lá, mês sim, mês não. Vou conversar com o Domênico, com o Daniel, o Gustavo, com o Kleber, com o Diego, que é uma equipe hoje que me ajuda. Cara, antes, quem fazia parte do treinamento era só eu e minha esposa. Éramos só nós dois. Fazia tudo. Porque estava ali, fazendo. Fiquei 2 anos parado. 2 anos parado com relação a treinamento. Quando eu voltei com uma disposição. Vocês estão vendo, né? Então, eu quero profissionalizar a coisa, sabe? Eu quero deixar um legado maior do que eu já deixei. Porque esses 302 com o de hoje, colocados na internet, eles são atemporais. Daqui a 20 anos você vai assistir e vai estar atual. Porque é comportamento. É humano a coisa. É um negócio quente. Não é futilidade, não tem a ver com besteira, com ostentação, não tem nada a ver. Tem a ver com coisa séria. E eu me considero um cara vitorioso e extremamente reconhecido com 40 mil pessoas ou escutando um cara que opera Forex, velho. No Brasil. Tem cara aí com canal de Bovespa que tá com 100 mil. Eu com Forex eu tenho 40. Você já parou para pensar um negócio desse? Então, é isso. Eu sou muito grato mais uma vez à sua presença. Me desculpem aí por 1h06, nós dobramos. Aqui foi mal planejado. Mas é que eu falo pra cacete, a galera tava rolando e tudo mais. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Aqui tem, eu vou passar eu acho que o Domênico passou, né, Domênico? Passa o link pra galera aí, para aqueles que quiserem fazer
a matrícula no treinamento agora de dezembro, você pode fazer o pagamento por cartão de crédito, boleto, depósito em conta. Se estiver fora do Brasil, pode ser por Western Union, Bank of America, tem um monte de... Até vale transporte, viu? A gente dá um jeito de receber. Mas eu estava falando que hoje a equipe, cara, tem 9 pessoas trabalhando comigo. 9 pessoas. Diretamente. Então, sou muito feliz por isso, por estar montando essa equipezinha, equipezona. Valeu? Ô, Domênico, tá por aí ou não? Opa, tô por aqui, já passei. Já passou? Para todos, Beleza. Tá, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail lá pro suporte@paulinholamão.com. Fazer essa galera trabalhar. Saúde e paz, rapaziada. O resto a gente consegue. Vamos viver.